Há momentos na vida em que a alma para. Não porque o mundo tenha parado de girar, mas porque por dentro algo se quebrou. Uma palavra dita a mais. Uma decisão que você sabia que não era a certa. Um silêncio que dói mais do que 1000 gritos. E lá está você, encarando esse vazio que ninguém mais vê, mas que consome tudo por dentro. Você se pergunta se Deus ainda te ouve, se Ele ainda está lá, se depois de ter falhado tão completamente, ainda há um lugar para você em sua presença. E a culpa começa a falar. Não grita, sussurra, mas suas palavras são cortantes. Você não pode voltar atrás. Deus está decepcionado com você. Você foi longe demais. E o pior é que, em meio ao remorso, essas vozes soam convincentes. Você começa a pensar que talvez tenha arruinado tudo, que cruzou uma linha invisível, que o amor de Deus tem um limite, e você o ultrapassou. Mas ouça com atenção. Essa voz não vem de Deus, não é o seu espírito que o acusa, nem é o seu coração que lhe fecha a porta. É precisamente o oposto. Existe uma verdade que pode mudar tudo se você escolher acreditar nela. Quando você falha, Deus não se afasta. Você é quem se esconde. E nessa escuridão onde você se esconde, Ele não vai embora. Ele permanece. Ele espera. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você mantém em silêncio. E ainda assim, Ele fica. É justamente nesses momentos de maior declínio que você mais precisa saber quem Deus realmente é. Porque se a sua imagem dele estiver distorcida, se você o vê como um juiz severo e impaciente, que só busca oportunidades para puni-lo, então, é claro, você não vai querer se aproximar. Quem correria para os braços de alguém que está apenas esperando você cometer um erro para poder lhe virar as costas? Mas esse não é o Deus revelado em Cristo. Não é o Espírito Santo que Jesus prometeu como consolo. A verdadeira face de Deus não se mostra quando você faz tudo certo, mas quando você falha. E mesmo assim, Ele te procura. Você percebe o poder dessa ideia. Não se trata de minimizar seus erros, nem de justificar decisões que você sabe que o desviaram do seu propósito. Trata-se de entender que o amor de Deus não está condicionado ao seu bom comportamento. Sua graça não é conquistada, é recebida. Seu perdão não é uma recompensa para aqueles que nunca caem, mas um presente para aqueles que, mesmo depois de caírem, levantam o olhar com o coração quebrantado e sussurram: Senhor, o Senhor ainda está aí. Sim, está lá, sempre esteve lá. A culpa, quando não se rende à graça, torna-se um fardo insuportável. E é esse mesmo fardo que muitos carregam por anos, pensando que quanto mais dói, mais sagrado será o processo. Mas não há redenção na autoflagelação. Não há reconciliação na punição emocional que você inflige a si mesmo. O que realmente transforma é a verdade, que Deus continua a acreditar em você, mesmo quando você deixou de acreditar em si mesmo. Pense nisso. Se você já amou alguém profundamente, um filho, um amigo, um irmão, e essa pessoa te decepcionou, o que você realmente queria? Vingança? Silêncio eterno? Ou que ela voltasse sinceramente arrependida, com o desejo de consertar o que foi quebrado? Agora, multiplique essa compaixão humana por um amor eterno, inabalável e perfeito. É isso que Deus sente por você. Ele não está esperando que você sofra para poder perdoá-lo. Ele anseia pelo seu retorno, porque o seu relacionamento com Ele importa mais do que o erro que você cometeu. E talvez você diga: mas não foi um erro, foi uma traição. Eu sabia que estava errado e mesmo assim fiz. Sim, e Ele também sabia. Ele não está te justificando, Ele está te chamando. Porque acima da culpa está a restauração, e acima da sua queda está a mão estendida dEle. Não há nada que você tenha feito que Ele não possa redimir. Mas você precisa silenciar aquela voz que sussurra condenação e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E aqui vai uma dica. A voz de Deus não te derruba, ela te eleva.
Ela não te faz sentir indigno, ela te lembra que você é filho de Deus. Ela não te afasta, ela te aproxima. É fácil se sentir indigno depois de falhar. Isso é natural. Mas o que é natural nem sempre é verdade. Porque no reino de Deus, o que merecemos não determina o que recebemos. Recebemos graça. E isso muda tudo. Talvez esta seja a primeira vez em muito tempo que você abriu seu coração o suficiente para considerar que, talvez, Deus ainda queira você por perto. Se for esse o caso, este momento é sagrado. Porque quando sua alma se abre, mesmo que apenas uma fresta, o Espírito Santo entra. E com ele a luz entra. Você não precisa das palavras certas. Não precisa de uma oração perfeita, uma igreja lotada ou uma lista de boas ações para comprovar. Você só precisa parar, respirar, reconhecer que falhou sim, mas que não quer ir mais longe, que anseia por retornar. Só esse desejo já é prova de que Deus ainda está te chamando. Porque se Ele tivesse te deixado ir, você não estaria ouvindo isso. Você não estaria buscando respostas. Você não sentiria esse fogo silencioso que te diz: volte, ainda há tempo, ainda há um lugar. Deus não terminou com você. E se isso ressoar com você, se algo dentro de você vibrar com essa verdade, então não a ignore. Porque sua história com Ele pode não ter terminado. Pode, na verdade, estar prestes a começar de verdade. Talvez uma das mentiras mais cruéis em que você possa acreditar seja a de que Deus te abandona quando você falha. Essa ideia não apenas te destrói por dentro, ela te paralisa. Porque como você poderia estender a mão para alguém que você acha que já te abandonou? Como você poderia pedir perdão a alguém que você acredita que já te fechou as portas? Mas eis a verdade que o inimigo não quer que você entenda. Deus não se afasta quando você cai. Ele se aproxima. E ele não vem com repreensões ou listas de erros nas mãos. Ele vem de braços abertos, com ternura, com a mesma voz que sussurrou a Adão no jardim: onde você está? Não se tratava de uma questão para acusar, mas sim para investigar. Deus sempre foi o Deus que busca. Ele não espera passivamente que você se limpe, se vista bem e bata a porta novamente. Ele vem ao seu encontro na lama, no fundo do poço, no ruído da sua mente que o mantém acordado. Ele vem até você, mesmo quando você não consegue se mover em direção a ele. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele não foge do seu pecado. Ele não se retira quando você falha. Ele permanece. Ele habita. Ele espera. Porque o propósito dele não é condená-lo, mas restaurá-lo. E a restauração não começa quando você está forte. Ela começa quando você reconhece que está fragilizado, mas é aí que muitos erram. Porque quando falham, sentem vergonha. E a vergonha impede você de ver Deus como Pai. Ela só te deixa com a sensação de ser um escravo culpado. E então você faz o que tantos já fizeram: se esconde. Você se distancia da oração, da comunidade, da Bíblia, até de si mesmo. E justifica isso dizendo que precisa de tempo, que está confuso, que não consegue se aproximar dele assim. Mas a realidade é diferente. Você está se escondendo, não se curando. E Deus, em seu imenso amor, não irrompe como uma tempestade para te expulsar. Ele não força seu coração. Ele chama. Ele espera. Ele permanece perto, porque sabe que não é hora de gritar. É hora de esperar que você ouça. Num dos momentos mais sombrios da história bíblica, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, algo profundamente humano acontece. Depois de falhar, Jesus não o procura para repreendê-lo. Ele o procura para restaurá-lo. Ele não o lembra de sua traição. Ele lhe faz apenas uma pergunta: você me ama? E isso muda tudo, não era porque você falhou? Ou você se dá conta do que fez? Era: você ainda me ama? Porque o que define seu relacionamento com Deus não é a perfeição de suas ações, mas a sinceridade do seu coração. Talvez você se sinta como Pedro agora, cheio de vergonha, lembrando dolorosamente daquela vez em que você disse que nunca negaria e negou, ou daquela vez em que você prometeu mudar e caiu de novo. Mas se você pudesse olhar nos olhos de Jesus agora,
veria a mesma coisa que Pedro viu naquela noite. Um amor tão real, tão profundo, tão paciente, que não se baseia no que você fez, mas no que ele já fez por você. Porque o perdão não é uma mercadoria. Não é um prêmio concedido àqueles que se comportam bem. O perdão é uma ponte. Uma ponte que Deus construiu do céu até a sua dor, para que você possa atravessá-la exatamente como está, de mãos vazias e coração cheio de dúvidas, mas com a determinação de voltar. E sabe o que é mais belo? Que quando você decide atravessá-lo, você não caminha sozinho. O Espírito Santo caminha com você, não como um policial espiritual, mas como um curador. Como alguém que conhece cada ferida e não pede explicações, mas sim disposição. Que não exige força, apenas sinceridade. Deus não espera que você seja perfeito. Ele espera que você seja honesto, porque a honestidade abre as portas para a graça. E uma vez que essa graça entra, nada será como antes. Muitos foram ensinados a temer a Deus como se ele fosse volátil, como se um único erro fosse motivo para ser descartado. Mas não foi isso que Jesus demonstrou. Pelo contrário, ele tocou nos impuros, comeu com os pecadores, chorou com os que sofriam e perdoou da cruz, mesmo enquanto estava sendo crucificado. Você acha que seu erro é mais forte do que o amor deles? Não, não é. E nunca será. Você pode pensar que não há volta, que seu passado é pesado demais, que você já magoou os outros, que já se magoou. Mas essa não é a voz de Deus, essa é a voz do medo. E o medo não guia, o medo escraviza, mas o Espírito Santo, ele guia com amor, com verdade, com ternura. Ele não te empurra de volta para o passado, ele te chama para o futuro. Um futuro onde você não é definido pelo que fez, mas pelo que está disposto a permitir que Deus faça com você agora. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho, mascarar a dor, esconder a culpa, fazer coisas mais espirituais para se sentir purificado. Mas nada disso acalma a alma, porque a única coisa que pode restaurar o que está quebrado é a presença viva de Deus. E essa presença está mais perto do que você imagina. Não está em um lugar distante, não está em um templo inacessível. Ela está aqui, está agora, esperando que você abra a porta. Há uma frase que sempre me emociona. Deus não está esperando você falhar para ir embora. Ele está esperando você voltar para te abraçar. E se hoje, mesmo que por um instante, você sentir o desejo de voltar, então você já deu o primeiro passo. Você não precisa correr, apenas caminhe. Você não precisa gritar, apenas responda: eis-me aqui, Senhor. Não tenho desculpas. Só tenho meu coração partido, mas sincero. Ainda há lugar para mim? E a resposta que vem do céu é clara. Sim, sempre houve. Sempre haverá. Talvez um dos maiores equívocos que temos sobre nos aproximarmos de Deus seja pensar que precisamos fazer isso com uma versão melhorada de nós mesmos. Mais pura, mais forte, mais espiritual. Como se tivéssemos que esconder nossas feridas antes de ir ao médico. Como se tivéssemos que ocultar nossas cicatrizes antes de podermos erguer as mãos em adoração. Mas não é isso que Deus procura. Ele não precisa da sua perfeição. Ele anseia pela sua sinceridade, e isso muda tudo, porque se há uma coisa da qual você pode ter certeza, é que o Espírito Santo não se impressiona com aparências. Ele não precisa de frases elaboradas, de uma vida perfeita ou de uma fachada religiosa para considerá-lo digno de sua presença. Na verdade, quanto mais autêntico você for, mais espaço ele terá para agir. Mas ser honesto não é fácil. Não porque não saibamos como, mas porque temos medo. Medo do que podemos encontrar se olharmos verdadeiramente para dentro de nós mesmos. Medo de que, se dissermos a verdade como ela é, até Deus se afaste. Mas isso não é fé, é medo disfarçado de prudência. E o medo nunca constrói pontes. A honestidade, sim. Ser honesto com Deus significa parar de falar com Ele a partir do que você acha que Ele quer ouvir e começar a falar com Ele a partir do que você realmente está vivenciando. Às vezes, isso soa como um clamor. Às vezes, como silêncio. Às vezes, como raiva. Às vezes, como lágrimas. Mas é sempre
sempre real. E a realidade, por mais caótica que pareça, é o terreno fértil onde a saúde floresce. Já aconteceu de você estar com alguém que realmente te ouve e, de repente, sem perceber, começar a dizer coisas que nem sabia que precisava expressar? É exatamente isso que acontece quando você se abre ao Espírito Santo com sinceridade. Sua alma começa a se libertar. Seu coração começa a se desapegar de fardos que carrega há anos. E o mais lindo é que ele não responde com julgamento, mas com a sua presença, porque a sinceridade não é sinal de fraqueza, mas sim um ato de confiança. É dizer a Deus: eu sei que o Senhor me vê, e ainda assim aqui estou eu. Não como eu gostaria de ser, não como os outros pensam que eu sou, mas como eu realmente sou, com dúvidas, com mágoas, com erros, mas com a esperança viva de que o seu amor é maior que o meu caos. Há uma cena na Bíblia que sempre serviu de espelho para muitos. A parábola do filho pródigo. Ele voltou para casa com um discurso preparado, carregado de imensa culpa, talvez esperando uma punição. E, em vez disso, recebeu um abraço. Ele nem conseguiu terminar sua confissão. Seu pai correu até ele, o cobriu e o acolheu. Por quê? Porque a sinceridade de seu retorno falou mais alto do que qualquer palavra. E se eu lhe dissesse que você é essa criança, que cada passo que você dá em direção a Deus, por mais trêmulo e temeroso que seja, é recebido com uma celebração no céu, não pelo que você conquistou, mas pelo que você escolheu reconhecer. A sinceridade é a ponte entre a ruptura e a restauração. Mas você precisa atravessá-lo. E isso significa deixar de lado algumas máscaras. Aquelas que você usa há tanto tempo. A máscara do estou bem, a máscara do já superei, a máscara do não preciso de ajuda. Porque enquanto você se apegar a elas, Deus não poderá curar o que você finge que não está quebrado. O Espírito Santo só pode tocar o que você permite que ele veja. E mesmo que ele já saiba de tudo, ele espera que você mostre a ele, não por causa dele, por sua causa. Porque é nesse ato de exposição voluntária que o verdadeiro milagre acontece. Quando você decide ser honesto, sua oração muda. Não é mais uma lista de pedidos. É uma conversa, uma confissão, uma entrega. Você pode orar assim: Espírito Santo, eu não sei por onde começar. Só sei que preciso da sua ajuda. Me sinto perdido. Me sinto impuro. Sinto que falhei com você e não sei como voltar. Mas aqui estou. Não vou mais me esconder. E talvez, ao dizer isso, as lágrimas venham. Talvez seu coração acelere. Talvez você sinta uma estranha mistura de alívio e dor. Mas isso não é fraqueza. É Deus agindo em você. A honestidade abre portas que a religião fechou. Ela desarma os mecanismos de defesa. Ela mostra que Deus não está procurando a sua versão ideal, mas a sua versão real. Você sabe o que aconteceria se milhões de pessoas começassem a falar com Deus dessa maneira? Sem filtros, sem pretensões, apenas com a alma nua? O mundo mudaria. Porque o poder do céu não responde às aparências. Ele responde ao coração. E se você alguma vez pensou que não era bom o suficiente para se aproximar de Deus, deixe-me lhe dizer uma coisa: ninguém é. Mas não se trata de merecer, e sim de responder. E quando você responde com sinceridade, não há sombra que não seja dissipada, nenhuma culpa que não seja aliviada, nenhuma queda que não possa ser redimida. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, ou seja, um coração que se apresenta sem máscaras, um coração que não tem nada a oferecer, a não ser a sua verdade, e isso basta. A sinceridade, embora desconfortável no início, é o primeiro passo para uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo. Você não foi chamado para impressionar a Deus. Você foi chamado para conhecê-lo. E você só pode conhecer verdadeiramente alguém se primeiro permitir que ele o conheça. Então, hoje, decida parar de se esconder. Decida falar com Deus como se ele realmente confiasse em você. Conte a ele o que dói. Conte a ele o que você teme. Conte a ele onde você falhou.
Mas, acima de tudo, diga a Ele que você está pronto para recomeçar, não pela força, mas pela verdade. E você verá como nesse lugar de sinceridade absoluta, começa a nascer uma liberdade que não depende mais do que você fez, mas do que Deus está fazendo em você agora. Arrependimento. Que palavra poderosa, e ainda assim tão incompreendida. Durante anos, muitos carregaram o arrependimento como uma sentença, uma condenação que aponta o dedo, que exige perfeição imediata, que faz a pessoa sentir que se arrepender é dizer, agora eu não valho nada. Mas não é assim, não pode ser assim, porque se o arrependimento fosse um castigo, não traria liberdade. E, no entanto, quando é autêntico, quando vem da alma e não do medo, liberta como nada mais consegue. O verdadeiro arrependimento não é fraqueza. É uma declaração de guerra contra o orgulho. É olhar para dentro, ver tudo o que te pesa, tudo o que está errado, tudo o que você escondeu até de si mesmo. E dizer, não quero continuar assim. Senhor, ajuda-me a mudar. Aquele momento, aquele instante de clareza espiritual, é um dos atos mais corajosos que um ser humano pode realizar. Porque não se trata apenas de reconhecer a sua falha. Trata-se de redirecionar o seu coração, de se voltar para Deus, mesmo que você não tenha todas as respostas, mesmo que não saiba como se curar, mesmo que ainda sinta que não merece o seu amor. A Bíblia diz que aqueles que confessam e abandonam seus pecados recebem misericórdia. Não diz aqueles que entendem tudo, ou aqueles que nunca mais cometem erros, ou aqueles que vivem sem falhas. Diz aqueles que abandonam seus pecados, aqueles que tomam a decisão consciente de deixar o caminho que os afasta de Deus e começam a caminhar, mesmo que lentamente, mesmo com lágrimas, na direção oposta. E sabe de uma coisa? Deus honra esse passo, porque o arrependimento sincero é uma das expressões mais claras de amor. É dizer a Deus, eu te amo o suficiente para não continuar te magoando com as minhas escolhas. É amá-lo mais do que o prazer momentâneo, mais do que o vício secreto, mais do que a zona de conforto do pecado repetido. E esse amor, mesmo que pequeno, mesmo que frágil, é puro fogo para o coração de Deus. Mas cuidado, não confunda remorso com arrependimento. O remorso só faz você se sentir mal. Ele te deixa estagnado. Te enche de culpa, mas não te transforma. O arrependimento, por outro lado, te impulsiona à mudança. Ele te convida a voltar. Ele te confronta com amor, não com condenação. Ele olha nos seus olhos e diz, você ainda tem tempo. Sim, você ainda tem tempo. Talvez você tenha se desviado tanto que já não sabe como voltar. Talvez sinta que o caminho para Deus está cheio de obstáculos que você mesmo criou. Talvez tenha tentado mudar muitas vezes e falhado. Mas eis a diferença. Antes, você tentava mudar com suas próprias forças. Hoje você pode fazer isso com a graça dele. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Ele não disse isso como uma ameaça, mas como um convite. Como alguém que olha para outra pessoa carregando um peso imenso nos ombros e diz, venha, não carregue isso sozinho. Deixe-me ajudá-lo. Essa é a essência do arrependimento. Não se trata de carregar mais culpa, mas sim de deixá-la ir. Não se trata de afundar ainda mais na dor. Trata-se de se abrir para a possibilidade de uma cura verdadeira. E essa cura começa no momento em que você se atreve a ser completamente honesto consigo mesmo. Quando você para de justificar seu comportamento. Quando você para de minimizar suas decisões. Quando você para de se esconder atrás de desculpas para reconhecer o que sabe que precisa ser dito. É naquele momento, doloroso sim, mas profundamente libertador, que você confessa, o que estou fazendo está me afastando de ti, e eu não quero mais distância, quero voltar. Talvez esse retorno envolva cortar laços, encerrar ciclos, pedir perdão, reconhecer as feridas que você causou. Talvez não seja fácil, mas lembre-se, fácil não significa verdadeiro. O que é verdadeiro, o que realmente muda vidas, às vezes dói, mas sempre cura. O arrependimento é como limpar uma ferida, arde, dói, mas previne infecções, salva. E o Espírito Santo não te deixa sozinho nesse processo.
Ele te guia com ternura, mostrando-te as áreas que precisam de cura, não para te envergonhar, mas para te libertar. Porque onde o pecado permanece escondido, ele cresce. Mas quando o trazes à luz, ele perde o seu poder. Talvez existam áreas da sua vida que você vem ignorando há anos. Coisas que você normalizou, atitudes que você justificou, palavras que você proferiu como se não importassem. Mas o Espírito Santo, com amor, começa a tocar esses lugares. Não com culpa, mas com a verdade. Ele sussurra para você: isso também precisa de cura. Você me deixará entrar aí? E quando você diz sim, a transformação começa. Não é imediato, não é mágico, mas é profundo e real. É como se um cômodo que esteve fechado por anos fosse finalmente aberto. A luz inunda o ambiente. O ar fresco o purifica. E pouco a pouco, o que parecia inabitável se torna um lugar de encontro entre você e Deus. Isso é arrependimento, uma abertura, um retorno, uma porta, uma semente, e Deus cuidará do resto. Então não fuja desse momento. Não o adie. Se existe algo dentro de você que você sabe que precisa mudar, não ignore. Não diga a si mesmo que acontecerá amanhã. Porque a coisa mais sagrada que você tem é o agora. E neste agora, você pode dizer: Senhor, reconheço a minha necessidade. Eu não tenho todas as respostas, mas tenho um coração que anseia por retornar. E isso basta, porque quando você se arrepende sinceramente, algo poderoso acontece. Você não carrega mais o peso do passado. Você começa a caminhar com a liberdade do perdão. E isso, minha amada, é o começo de uma nova vida. Às vezes, pensamos que o perdão de Deus é como uma borracha que apaga o que fizemos, como se nosso passado se tornasse invisível, como se tudo recomeçasse do zero. Mas não é assim. O perdão não apaga sua história, ele a redime. E isso, embora possa parecer uma pequena diferença, muda tudo. Porque quando Deus te perdoa, Ele não o faz fingindo que nada aconteceu. Ele o faz para pegar o que estava quebrado, manchado ou errado e transformar em testemunho, em força, em propósito. Ele não nega a sua história. Ele a reescreve com a sua graça. Cada cicatriz que você carrega, cada noite escura, cada erro que você cometeu, pode se tornar, em suas mãos, parte de uma história maior. Uma história que não tem mais a culpa como protagonista, mas sim a redenção. Uma história onde sua queda não é o fim, mas o ponto de partida para uma obra ainda mais poderosa. Deus não quer apagar o seu passado. Ele quer curá-lo. E quando isso acontece, você não olha mais para ele com vergonha, mas com gratidão. Porque você entende que até mesmo a coisa mais dolorosa que você viveu foi o terreno onde ele começou a trabalhar mais profundamente. Quantas vezes você já desejou poder voltar no tempo? Quantas vezes você já pensou: se eu não tivesse feito aquilo? Mas Deus não viaja ao passado para julgá-lo. Ele entra no seu presente para redefinir o seu futuro. E nesse processo ele usa cada capítulo anterior, sim, até mesmo os mais sombrios, para lhe mostrar algo. Que a sua graça é maior do que a sua culpa e que o seu propósito é mais forte do que a sua vergonha. Talvez você tenha cometido erros que parecem irreparáveis. Talvez tenha magoado pessoas, tomado decisões que o afastaram daqueles que amava ou feito coisas que jamais imaginou fazer. E olhando para trás, você tem dificuldade em se ver como alguém digno de ser usado por Deus. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Você acha que Deus só usa pessoas perfeitas? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que falharam profundamente. E ainda assim, Deus as resgatou. Moisés foi um assassino. Davi cometeu adultério. Pedro negou Jesus. Paulo perseguiu a igreja. Mas todos eles têm algo em comum. Foram redimidos. Suas histórias não terminaram em fracasso. Elas foram misericordiosamente reescritas. E se a sua história também pudesse ser reescrita? E se aquilo que te envergonha hoje for o testemunho que curará outros amanhã? Deus não desperdiça nada, nem mesmo a sua dor. Cada lágrima, cada queda, cada momento de desespero, tudo pode se tornar parte da obra que Ele está realizando em você.
Mas isso só é possível quando você permite que Ele não apenas o perdoe, mas também o restaure. O perdão é o primeiro passo. A restauração é o processo. A redenção é o propósito. E Deus está comprometido com os três. Mas há algo que você precisa entender. Para que sua história seja redimida, você precisa parar de escondê-la. Enquanto você permanecer envergonhado, enquanto tentar enterrar o que fez, não conseguirá ver o milagre completo. Porque Deus não age com base no que você finge que não existe. Ele age com base no que você entrega a Ele. Talvez haja uma parte do seu passado que você nunca contou a ninguém. Talvez você tenha passado anos dizendo, já superei isso, quando na verdade você a trancou no canto mais profundo da sua alma. Mas agora o Espírito Santo está lhe dizendo, eu quero tocar nisso também. Eu quero redimir isso também. E quando você faz isso, quando se atreve a abrir a caixa que manteve fechada, algo sagrado acontece. Você descobre que não está sozinho, que Deus já estava lá, que Ele nunca o abandonou, que mesmo quando você falhou, Ele já estava preparando o seu retorno. É isso que o amor incondicional faz. Ele não nega seus erros, mas também não te define por eles. O amor de Deus reescreve sua história. E quando isso acontece, sua história deixa de ser apenas sua. Ela se torna uma luz para os outros, porque alguém, em algum lugar, precisa saber que é possível se reerguer, que nem tudo está perdido, que o fracasso não é o fim. E essa pessoa talvez precise ouvir a sua voz. Não a voz de alguém perfeito, não a voz de alguém que fez tudo certo, mas a voz de alguém que, como eles, caiu, mas foi erguido pela graça de Deus. Essa é a beleza do perdão. Ele não apenas purifica, Ele transforma. Ele não apenas apaga. Ele dá propósito. Então pare de dizer, não posso falar sobre Deus porque tenho um passado. É justamente por causa desse passado que você tem algo a dizer. É o seu passado, tocado pelo seu perdão, que se torna um canal de cura para os outros. E é assim que Deus é glorificado na sua fraqueza. Porque quando você diz, eu não sou digno, Ele diz, foi exatamente por isso que eu te escolhi. Para que fique claro que não foi por causa da sua força, mas por causa do seu amor. Não por causa da sua capacidade, mas por causa do seu poder. Talvez você ainda esteja se perguntando, será que Deus pode realmente usar a minha história? E a resposta é esta, Ele não só pode como quer, e mais, isso já começou. O simples fato de você estar aqui, lendo isto, sentindo essa comoção em sua alma, é a prova de que o céu já está agindo. Não ignore esse chamado interior, não apague essa chama. O que Deus quer fazer com você não é simplesmente uma melhoria, é uma transformação. E essa transformação não começa negando o passado, mas permitindo que Ele o redima. Então hoje, com toda a sinceridade do seu coração, diga ao Senhor, não me escondo mais, não me defino mais pelos meus erros. Dou-vos a minha história completa, com luz e sombra, e peço-vos que a façam vossa, que a usem, que a redimam, e prepare-se. Porque quando você fizer isso, uma nova história começa. Uma obra escrita não com culpa, mas com propósito. Existe uma liberdade como nenhuma outra. Não é a liberdade de fazer o que quiser, nem a liberdade de viver sem regras. É algo mais profundo, mais sutil, mais poderoso. É a liberdade da alma, aquela que só se experimenta quando se liberta da culpa e se abraça à graça. E não é fácil chegar lá, porque a culpa se disfarça de muitas coisas, religiosidade, exigências, falsas expectativas. Ela se instala na sua mente como uma voz que nunca se cala. Você não fez o suficiente. Você falhou de novo. Você não merece estar perto de Deus. E mesmo que você tenha pedido perdão 1000 vezes, essa voz persiste. Ela ataca, ela te aprisiona. Mas sabe de uma coisa? Essa voz não é a voz de Deus. O Espírito Santo não sussurra condenação para você. Ele não lhe lembra todos os dias do que você fez de errado. Ele não o arrasta de volta para o abismo repetidamente. Sua voz é diferente. É suave, porém firme.
É clara, porém compassiva. Ele não o arrasta para o passado. Ele o convida para o presente com propósito. E esse presente começa com uma decisão: parar de carregar o que Cristo já carregou na cruz. Porque sim, ele já carregou tudo. Toda a sua culpa, todos os seus erros, toda essa história que pesa sobre seus ombros já foi paga, já foi perdoada. Mas se você não acredita nisso, se não o aceita, se continua tentando provar a Deus que merece o seu amor, você viverá como um escravo, mesmo sendo livre. E é isso que acontece com muitas pessoas. Eles estão perdoados, mas não sentem isso. Eles são livres, mas não vivem essa liberdade, porque a culpa se tornou um hábito, uma forma de pensar, um fardo que, embora tenha desaparecido, ainda parece persistir. E como você quebra isso? Sinceramente, com fé, com um ato consciente e profundo, no qual você decide, de uma vez por todas, acreditar em Deus mais do que em suas emoções. Porque suas emoções vão te enganar. Elas vão te dizer que você não mudou, que você não merece, que você continua a mesma. Mas Deus, em sua palavra, te diz que você é uma nova criação, que o velho já passou, que tudo se fez novo, que você não é mais definida pelos seus erros, mas pelo seu amor. E quando você acredita nisso, a liberdade começa a ser sentida, não como uma emoção passageira, mas como uma identidade permanente. Liberdade em Cristo não significa que você nunca mais falhará. Significa que quando falhar, você não fugirá para longe, mas sim em direção a Ele. Significa que, mesmo com suas fraquezas, você sabe para onde ir. Sabe quem você é e sabe que não está sozinho. Como se a culpa não tivesse mais onde ancorar suas correntes. E você começa a viver de forma diferente. Você começa a falar de forma diferente. Você começa a pensar de forma diferente, porque a graça te transformou por dentro. Mas essa graça não é barata. Não é uma desculpa para permanecer o mesmo. É uma força que te impulsiona a mudar, a crescer, a se reerguer, não por obrigação, mas por amor. Porque você sabe que não está mais correndo para merecer o favor de Deus. Você está correndo a partir de um lugar de favor. Você não luta por aceitação. Você luta a partir de um lugar de aceitação. Você não ora para que Ele te ame mais. Você ora porque Ele já te ama loucamente. E nesse espaço, a culpa se desintegra. Talvez você ainda esteja nesse processo. Talvez você esteja naquele ponto em que sabe que Deus te perdoou, mas ainda não conseguiu se perdoar. E isso dói, porque você se olha no espelho e se lembra. Porque você ouve o nome daquela pessoa e dói. Porque você vê as consequências e pensa, a culpa foi toda minha. Sim, talvez tenha sido sua culpa. Mas isso não significa que você está condenado a viver com ela para sempre. Porque Deus não apenas perdoa, Ele restaura. E Ele não apenas restaura, Ele redime. E Ele não apenas redime, Ele liberta. E essa liberdade não se baseia no que você sente, mas sim no que Ele já fez. Então, deixe pra lá, de verdade. Livre-se da culpa, não porque o que você fez não importou, mas porque já foi perdoado. Porque continuar apegado a essa dor não te torna mais espiritual. Só te afasta ainda mais da plenitude que Deus quer te dar. Você não nasceu para viver acorrentado ao passado. Você não foi criado para viver com medo de falhar novamente. Você foi feito para caminhar com propósito, com uma identidade firme, de cabeça erguida e alma leve. E isso só é possível quando você permite que a graça supere a culpa. Hoje, você pode fazer algo que mudará sua vida. Você pode dizer com o coração na mão, Deus, eu escolho acreditar que o Senhor me perdoou. Eu não entendo tudo. Eu ainda não sinto isso. Mas hoje eu recebo. E escolho viver nessa liberdade. De hoje em diante, não sou mais prisioneiro do passado. Sou uma criança. Sou livre. Sou amado. E sempre que a culpa tentar voltar, lembre-a disto. Você não tem mais lugar aqui. Porque o lugar que a culpa ocupava agora está preenchido com graça, com perdão, com liberdade. E essa liberdade já é sua. Se esta mensagem lhe tocou, se sentiu ao menos uma faísca de esperança durante sua jornada, convido você a apoiar este conteúdo curtindo-o,
Não é apenas um gesto, é uma forma de dizer: estou pronto para recomeçar. Também recomendo que você se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui não apenas falamos sobre fé, aqui caminhamos juntos rumo à restauração, ao propósito e à verdade em Cristo. Cada novo vídeo é uma oportunidade para aprofundar esse relacionamento que transforma tudo por dentro. E eu quero ouvir a sua opinião. Deixe um comentário me dizendo: qual parte desta mensagem mais te impactou? Em qual área da sua vida você busca reconciliação com Deus? Nós lemos todos os comentários e oramos por você, e não pare por aqui. Isto é apenas o começo. Continue assistindo aos outros vídeos da série Filosofia de Cristo, onde você encontrará mais mensagens que despertarão sua fé, curarão sua alma e o lembrarão de que Deus ainda não terminou sua obra com você. Clique aqui para continuar a jornada. Até a próxima mensagem. E lembre-se, nunca é tarde demais para voltar para casa.